Olá pessoal, tudo bem? Dia 16 de março, quinta-feira, quase acabando a semana, mas está uma semana bastante agitada. Ontem foi dia de Credit Suisse, mais uma vez o estresse no Credit Suisse. A gente vai falar disso agora no nosso Morning Call. Vamos lá? Bom, começando aqui o nosso Morning Call, colocando a apresentação na tela. Bom, como eu disse, foi mais um dia de estresse, até que os mercados de ações conseguiram recuperar. Tomaram tombos fortes aí no começo do dia, o dia começou bem quente. A gente vai falar um pouquinho mais, mas todo mundo olhando aí para a situação do Credit Suisse, que é um dos maiores bancos suíços, é um dos maiores bancos do mundo, na verdade. E não é a primeira vez, esse estresse é meio que ele é cíclico, né, ele vem e volta. O Brasil está enfrentando uma situação difícil já há algum tempo, e ontem a gente teve mais uma um capítulo dessa novela, né. No final das contas, as ações se recuperaram no final do dia, com a perspectiva de que o Banco Central, suíço, daria ajuda, como de fato deu e foi aceita. Mas, de qualquer maneira, vocês veem que o estrago, digamos assim, que isso fez, principalmente nas treasuries, foi bem grande, né. Ah, a perspectiva de alta de juros para a semana que vem foi novamente prejudicada. Já tinha acontecido alguma coisa parecida com essa. A semana pa no final de semana passada, começo dessa, com o Silicon Valley, né, o banco Silicon Valley, e agora de novo. O temor é, com crise bancária, não dá para aumentar juros, pelo contrário, e a atividade econômica fica bem comprometida, muito provavelmente a gente vai no sentido contrário. Então, a gente está vendo essa história. Segunda tirou prêmio, terça colocou prêmio, ontem tirou prêmio de novo. E tem sido assim nos últimos dias, tá. O câmbio, o dólar se apreciou em relação às principais moedas, principalmente o franco suíço, naturalmente, e o euro, e contra o real, naturalmente, também. O real viu lá o dólar batendo 5,30, já fazia tempo que a gente não via essa cotação, né. As commodities, naturalmente, estão sofrendo. As commodities, você vê que o petróleo perdeu completamente aquele intervalo de 80 a 90, que estava oscilando fazia bastante tempo. Está indo testar aqui o fundinho dos 70 dólares o barril do Brent. O WTI, que é o petróleo lá nos Estados Unidos, está até abaixo de 70, né? Está negociando a 60, 60 e poucos. Hoje é um dia de recuperação, estou vendo aqui na minha tela, mas ainda assim tem muito para recuperar. As commodities, de maneira geral, vão refletir agora esse temor de recessão. É o que a gente vai provavelmente continuar a ver nos próximos dias, tá? Vamos lá, vamos falar de Credit Suisse. Aqui a gente tem uma visão clara do que está acontecendo. Olha como pouco a pouco aqui, são os dados trimestrais, né? O banco continua perdendo clientes, continua perdendo depositantes, continua perdendo, no final das contas, o funding, né, o dinheiro que ele usa para tocar os seus negócios. Ele tem que captar dinheiro de um lado para poder emprestar, enfim, e fazer as atividades bancárias do outro. E ele continua perdendo recursos, porque, como eu disse, é um banco que tem enfrentado dificuldades já há algum tempo. Ah, Ontem a gente teve um episódio, o maior acionista do banco, gestor de um fundo soberano árabe, falou que não poderia socorrer o banco se fosse necessário, não poderia aumentar sua posição no banco necessário, porque teria problemas regulatórios. Isso fez com que o preço do CDS, né, que é a proteção contra um eventual problema no Credit Suisse, disparasse. Eh, por outro lado, isso fez com que também o preço dos bons perpétuos do Credit Suisse também caíssem bastante. Vocês veem aqui que a gente tem a semana inteira, a gente vê aqui, ó, esse foi no dia 13, dia 14, e no dia 15 foi onde teve a derrocada. No final do dia, a gente teve a notícia de que o Banco Central Suíço tinha aberto uma linha de crédito que, se fosse necessário, o Credit Suisse poderia acessar essa linha de crédito. Eles acessaram, vão recomprar títulos, vão dar liquidez para os preços dos ativos que eles emitiram, tentando segurar aí e mostrar fortaleza. O banco está passando por um processo de transformação, vai vender a parte de banco de investimentos, mas ainda assim tem toda uma várias atividades para fazer.
O que é importante aqui é o seguinte: no Brasil é um banco que não trabalha com empréstimo, é um banco de investimento fundamentalmente, com uma atividade de wealth e asset management. Ah, principalmente na parte de asset, para quem tem, a gente tem bastante clientes com fundos imobiliários do Credit Suisse, que são fundos muito bons. A equipe de gestão do Credit Suisse aqui no Brasil, na parte de fundos de investimento imobiliários, é muito forte. Os fundos, de fato, são alguns dos nossos fundos favoritos. E aí não tem nenhum mistério, não tem nenhum problema. Se acontecer alguma coisa, se acontecer o pior, se acontecer um problema com que incorpore, muito embora o banco aqui no Brasil seja apartado do banco no Suíço, ainda assim os fundos bastaria trocar o gestor e a vida segue. A gente nem acha que é isso que vai acontecer, então tranquilidade, não deve ter grandes problemas para os fundos imobiliários, a vida que segue. Pode ter alguma volatilidade e a gente chegaria a uma volatilidade nesses fundos como eventualmente uma oportunidade. Tá bom? O duro é que toda essa tensão acontece no dia anterior, que é agora de manhã, a decisão de taxa de juros lá no Banco Central da Europa. Ele havia prometido subir meio e essa crise bancária está fazendo o pessoal duvidar se ele vai conseguir subir meio ou não. Ele vai provavelmente subir 0,25 ou até ficar no 0 a 0, usando essa perspectiva da crise bancária como justificativa, que, diga-se de passagem, uma justificativa bastante razoável. Mas o fato é que a gente vai ter essa decisão agora de manhã e vamos ver o que acontece. Tá? Nos Estados Unidos saiu a inflação ao produtor, veio abaixo do esperado, boa notícia. As vendas de varejo vieram em linha com o esperado, mas fracas. Tá? Dois motivos aí para o Fed eventualmente diminuir o ritmo na alta de taxa de juros ou eventualmente até parar, também na mesma visão que o Banco Central Europeu falava. Vamos ver, não é momento da gente piorar um eventual problema, vamos segurar a onda. Aqui no Brasil, a gente teve GP10, uma semana fraca de indicadores, mas o GP10 deu uma indicação boa aí. A inflação no IGP, os IGPs têm mostrado uma inflação muito, muito baixa. Veio abaixo da expectativa de novo, um número muito próximo de zero, acumula uma alta de 1,12% em 12 meses. Eu não estou falando acumulado em 3 meses, não, estou falando de alta de 12 meses, de 1,12. É um número bastante baixo da inflação. Pena que a nossa meta de inflação não é GP, mas sim o IPCA, a inflação ao consumidor. Tá? A gente fez ontem e a gente enviou, está disponível no nosso aplicativo. Quem ainda não entrou, por favor, entra lá. Mas para quem não viu, a gente mandou por e-mail também. A gente está mudando a recomendação de para log, a gente mudou para uma recomendação neutra, ela era compra ontem. Antes, a gente mudou o preço-alvo, diminuiu um pouco o preço-alvo de 34 para 30. E, fundamentalmente, a gente está trabalhando com um cenário setorial um pouco pior. Um cenário de maior vacância, mas que ainda busca por qualidade, que é o que a Log oferece, mas com maior vacância. O problema é que a Log tem um problema de financiamento. O risco financeiro dela aumentou muito porque ela não consegue fazer o que a gente chama da reciclagem da sua carteira. Eles desenvolvem, constroem novos ativos. A hora que esses ativos estão maduros, eles deveriam ser vendidos para que ela consiga os recursos para continuar fazendo o desenvolvimento de novos ativos. Ela está sempre desenvolvendo ativos novos e buscando novas oportunidades. A desaceleração do e-commerce e a perspectiva de reforma tributária deram uma diminuída no ritmo dessa reciclagem, e isso fez com que a gente desse eles devem diminuir o ritmo de crescimento e a gente ficou um pouquinho menos otimista com a história. É uma história que tem um grande potencial de alta ainda, mas ela não vai ter o que a gente chama do catalisador, aquele gatilho que faz com que o preço da ação suba. Tá? Então, esse é o preço da ação. Vocês veem que enfim, a gente começou com compra aqui e a ação tem sofrido ultimamente. A gente continua achando que tem muito valor, mas essa é uma história para um prazo mais longo. Por isso que a gente mudou a recomendação para neutra. E aqui o nosso quadro, onde a gente mostra os diferentes cenários, aqui onde mostra a árvore de decisão, né? Se a gente for para o nosso cenário otimista, onde a gente tem uma reciclagem de ativos acontecendo mais rapidamente, o crescimento, a demanda pelo portfólio continua
alta e a vacância diminui, continua em 2%, estabilizada como era antes, esse negócio pode valer R$ 39, tá? No nosso cenário base, ela vale 30, e no pior cenário que a gente modelou aqui, um cenário bem pessimista, ela valeria R$ 18, que é muito próximo do que ainda está negociando no mercado. Então é uma história que provavelmente a gente vai demorar um pouco para ver ela se converter em realidade, tá bom? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. A gente está deixando aqui, eu sempre deixo aqui no final do Morning Call, para quem vê até o final, a gente está deixando aqui um vídeo que o nosso analista Luiz Sexta gravou sobre Arezzo. Dá uma olhada lá que você vai gostar. É uma história bem interessante, tá bom? Um bom dia, bons negócios a todos, até amanhã.